Olá, boa noite. Alegria estar com você nessa oportunidade. Colocando uma música de fundo aqui para a gente começar nossa palavra de hoje, uma palavra muito importante. Estamos dando início a uma nova etapa dos nossos estudos. Nós vamos falar nesse mês de novembro sobre um assunto extremamente importante, que é o comportamento do crente, os princípios bíblicos da ética cristã. Ok? Vamos abordar apenas 4 assuntos nesta, nesta etapa. É um assunto extremamente atual, de extrema importância. Concluímos na semana passada as parábolas de Jesus. Quero crer que você tenha nos acompanhado, tá bom? Então vamos hoje começar nosso primeiro estudo, mas eu quero convidar você nesse instante a dar uma pausa, fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e orar comigo nesse instante, tá bom? Pedindo as bênçãos de Deus, para que Deus possa nos iluminar, nos dar sabedoria para entender a grandeza da tua palavra e para os ensinos, aquilo que Ele tem a nos falar nessa noite, nessa oportunidade tão importante, nessa oportunidade tão ímpar das nossas vidas, de um assunto tremendamente importante para os nossos dias de hoje, que é a questão da ética, né? Em especial para o crente, o comportamento, a forma com que o cristão, com que o crente se comporta, não somente na igreja, principalmente na vida, ok? Então nós vamos orar. Estamos aqui ouvindo, faz-me chegar aos teus rios, Senhor, os vencedores por Cristo, tá bom? Vamos orar então? Pai, nós te louvamos por mais uma oportunidade grandiosa que o Senhor nos dá e juntos aqui neste canal poder falar a tua palavra, ensinar a tua palavra. Pai, fala no nosso coração, que teu Santo Espírito possa estar na nossa mente, no nosso coração, nos nossos olhos, ouvidos e boca, para que possamos transbordar de ti. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos fale, para a transformação e edificação de vidas. Abençoe aquelas pessoas que estão participando conosco no meio deste canal. Abençoe eles e suas famílias. Eu te peço, Pai, agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui dar uma pausa no nossa música. E, como eu disse no começo, nós vamos no mês de novembro tratar deste assunto aí tão fundamental, que eu creio que hoje o mundo está carente de pessoas que tenham comportamentos diferentes, né? Então eu quero que vocês fiquem muito atentos, acompanhem o texto. Vamos ler apenas 2 textos que a gente considera muito importante, que fala a mesma coisa. É Êxodo 20:15, Deuteronômio 5:19, que fala a mesma coisa. Como você sabe, no livro de Êxodo e Deuteronômio, né, o Pentateuco, nós encontramos a lei, a famosa lei mosaica, os 10 mandamentos, ok? Então, capítulo 20 dias, versículo 15 diz assim: não furte. Êxodo, Deuteronômio 5:19 também fala a mesma palavra: não furtes. Bom, o que isso tem a ver com o que a gente quer falar hoje? Hoje nós queremos falar sobre a propriedade alheia, né? Aquilo que não nos pertence, porque muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, nós não nos preocupamos com aquilo que não nos pertence, aquilo que é do alheio, não é? Então é algo que nós temos que pensar. A forma como nós lidamos com essas coisas, aquilo que não nos pertence, certo? Então temos que respeitar a propriedade alheia. Por isso, já no Decálogo, nos 10 Mandamentos, na lei de Moisés, nós encontramos aí essa advertência, Deus colocando isso como pecado. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, amados irmãos, eu quero, só para os irmãos terem uma ideia, fiz um pequeno aqui estudo, bem rapidamente, sobre a importância da lei, do Decálogo, das normas judaicos cristãos, né, sobre o sistema normativo daquela época para hoje. O que a gente aprende? Nós aprendemos que, aliás, a gente vê, eu ouvi diversos autores importantes sendo bastante claro que nós, hoje, diz assim, através da evolução histórica da sociedade humana, tais valores judaicos cristãos, vieram progressivamente
fazer parte dos ordenamentos jurídicos das nações, veja bem, de todas as nações, né? Na atualidade, pode-se observar que os mesmos perduram e se tornando universais. Pode-se observar que os mesmos têm se tornado imutáveis e como uma bússola que vem contribuindo para o aprimoramento dos direitos humanos, tanto no âmbito interno das nações, como também no âmbito internacional. A ética cristã se destaca, portanto, é como princípio norteador e para o fortalecimento do moderno Estado democrático de direito e humanista, de tal forma que sem os mesmos a humanidade iria correr risco de retroceder para as barbáries da antiguidade, tornando a pacificação social e a busca pela justiça na atualidade um ideal impossível de se alcançar. Veja bem que a palavra-chave para o ordenamento jurídico de hoje é ética cristã. Eu trouxe isso à tona para vocês verem o quanto é fundamental que a gente tenha isso em esse da importância deste tema sobre ética, sobre esse ordenamento. E a palavra de Deus é muito clara. Por isso eu gastei um pouco mais de tempo nessa primeira parte, porque o que a gente percebe? Que nós estamos vivendo tempos difíceis e de incrível relativismo ético. Estou falando não somente no mundo secular, mas também no meio dos crentes, dos evangélicos, dos cristãos. As pessoas têm dado pouca importância à questão da obediência aos princípios bíblicos, mas têm muita facilidade em praticar aquilo que é condenado pela palavra de Deus e que também é condenado pela justiça dos homens. Então, ou seja, há um conjunto de coisas. Então, o que a gente percebe? Que a concentração de riquezas, a disseminação da miséria e a falta de justiça social está tudo dentro de um mesmo conceito. Faz parte da mesma raiz. Esse entendimento é fundamental. Por isso vamos ao decálogo que fala, não furte. Aí talvez você possa pensar que é somente se abstrair algum objeto de alguém. O contexto aqui é muito mais amplo, tá bom? Então, a ideia aqui é muito mais ampla, a aplicação é muito mais ampla, que simplesmente você subtrair o objeto de alguém, tá certo? Então, veja bem, há necessidade de um retorno ao tema, este tema que se fala, com muita seriedade, porque o Senhor já preveniu isso desde a antiguidade, desde os tempos de Moisés. Nós temos que ter cuidado para não ser simplistas e nem acabar por demonstrar uma atitude incoerente com aquilo que a Bíblia ensina, mesmo professando que crê na Bíblia, mesmo confessando ser um seguidor, mas há um engano terrível. Então, vamos então tentar aqui entender este mandamento, porque isso aqui eu li para vocês em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, é uma transcrição de um mandamento, que é não furte, ou seja, não furtarás, que é a mesma. Não furtar significa não possuir coisa alguma que não tenha sido obtido por meios lícitos honestos. Olha só, vou repetir. Não furtar significa não possuir coisa alguma que não tenha sido obtido por meios lícitos ou honestos. Complicado, né? Ou seja, a subtração oculta do alheio, aquilo que não me pertence, e contra a vontade do seu legítimo dono. Então, qualquer coisa que eu faço tirando do seu legítimo dono sem o consentimento dele, é um ato pecaminoso e é um crime.
A marca que diferencia o fruto de outras, o furto de outros roubos é o seu caráter furtivo de ser feito escondido, sem que a pessoa prejudicada esteja consciente do que está acontecendo no momento do ato faltoso. Ou seja, então, a diferença de furto para outras formas comuns de roubo é aquilo que eu vou subtrair quando a pessoa não está perto, ela não está sabendo o que está acontecendo, certo? E nós encontramos na palavra de Deus as três principais passagens do Antigo Testamento que abordam esse assunto. Já disse Êxodo 22, 1 a 15, Levítico 19, Deuteronômio 25. Além de falar que não devemos cometer o furto, também nesses textos fala das consequências, das condenações, aquilo que a lei previa, da atitude que deveria tomar com aquele que praticasse tal ato. O mandamento não furtarás é encontrado repetidas vezes, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento valida essa questão, porque Jesus veio cumprir toda a lei, certo? Então, se Jesus, como cumpridor da lei, essa normativa da questão de não furtar, não foi abolir. Jesus não aboliu a lei. Ele cumpriu toda a lei. Ela se tornou, no seu cômputo geral, do seu aspecto religioso e salvífico, obsoleto, certo? Mas, do ponto de vista moral religioso, ela continua atual. Então, temos que ter consciência disso. Há diversas passagens do Novo Testamento onde a avareza é condenado, bem como o apego aos bens deste mundo, a ponto de ver o próximo necessitado e não se dispor a ajudá-lo, que também é pecado. Porque Jesus resume todos os 10 mandamentos em 2. Amarás a Deus com todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, certo? Então, este mandamento contém advertências positivas. Há algumas preocupações que devemos entender dentro daquilo que está sendo proposto na palavra de Deus, naquilo que a gente considera como cuidado com a lei. Primeira coisa, essa palavra é muito voltada para o crente, para o cristão, porque ele, em primeiro lugar, tem que ser responsável diante das coisas. Mas não é que essa palavra só sirva para os crentes, mas em especial para os crentes. Para você que pertence a uma igreja, para você que foi salvo assim como eu e outros que fazem parte. Primeira coisa, ser honesto no pagamento dos impostos. Difícil falar isso no Brasil, né? Porque realmente vivemos num estado com tanta corrupção, com tanta desonestidade, com tantos impostos abusivos, em que muitos empresários brasileiros crentes não conseguem ver sem sonegar impostos. É triste falar, triste mentir, mas é pecado. Isso é uma forma de roubo, uma forma de furto, que eu estou tirando algo que não me pertence. Estou tirando de alguém, no caso, o Estado. Segunda coisa, agir com honestidade nos relacionamentos comerciais. O brasileiro tem uma mania de querer levar vantagem em tudo, né? Então, nas relações comerciais, temos que se agir com honestidade. Paulo sugere que a honestidade dos negócios corresponde ao contrário da prática de furto. Por exemplo, eu vi isso acontecer, se tornou uma certa piada, né? Em alguns comércios antigos, quando se comprava as coisas, normalmente de um produtor, então se comprava por quilo. E eu vi isso acontecer numa compradora de cereais na cidade em que eu morava. Ele tinha 2 balanças. Descobrimos isso depois. Quando você ia lá levar o seu produto para vender, para ele comprar, ele pesava com um preço. Quando você ia lá comprar o produto, ele pesava com outro. Então, isso é desonestidade. Devemos ter uma vida sem dívida, honesta. E Paulo fala em Romanos capítulo 12 que eu tenho de dever apenas o amor. Vou dar um breve intervalo para molhar a garganta muito seco e volto em seguida, espero você.